Olá, bom dia! Vamos para mais uma aula? A aula dessa semana de ciência vai ser sobre os animais, certo? Os animais vertebrados e invertebrados. Ouçam aí a explicação no vídeo, tá? Logo, logo voltaremos. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje a gente vai falar de classificação dos animais. Mas o que é classificar? A gente classifica o tempo todo, sabia? Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Imagina as suas roupas em casa. Se tivessem uma pilha de roupas desse jeito, como é que você ia achar uma blusa que você queira ali dentro? Ia demorar muito tempo, não é verdade? Agora, se essas roupas tivessem arrumadas num armário, e aí? Aí tem a gaveta da meia, tem a gaveta do short, tem a gaveta da blusa sem manga, a camiseta, a outra da camiseta com manguinha. Ficam pendurados os vestidos, os casacos, as calças. Então a gente classifica. Significa que a gente organiza ou então que a gente ordena. Classificar é isso. Colocar em ordem alguma coisa, organizar da forma que você acha melhor e, com isso, facilitar a sua vida. Por volta do ano 1700, nós estamos em 2020, hein? Mas lá atrás, Linneu, esse cientista aqui do lado, estudava os animais e toda forma de ser vivo. E ele reuniu aquilo e falou: gente, são muitos animais. A gente precisa classificar, a gente precisa organizar eles em grupos por suas semelhanças, as coisas que eles se parecem. E com isso, várias características começaram a ser observadas, como as que a gente vai estudar agora. Assim como Linneu, nós vamos estudar alguns animais. Vamos começar analisando a cobertura animal, aquilo que a gente logo vê quando se encontra com o animal. Se ele é fofinho, se ele não é fofinho, se ele é escorregadio. Então, vamos lá. Cobertura do corpo é aquilo que reveste, é aquilo que cobre o nosso corpo inteiro, que protege tudo que está dentro da gente. A nossa cobertura é por pelos. A nossa e a de muitos animais que a gente conhece, né? Em casa a gente já tem o cachorro, o gato. Na natureza, o leão, a girafa, a zebra, o cavalo, o boi. Nossa, é uma infinidade de animais que são cobertos com pelo. A principal função do pelo é manter o nosso corpo quentinho. Vamos falar das penas, dos passarinhos, das aves, de uma forma geral. As penas, elas também, assim como o pelo, elas mantêm o corpo do animal aquecido. Mas elas têm outras funções. Algumas aves conseguem voar graças às penas e, lógico, as estruturas que elas têm, que seriam os nossos braços, né? Elas têm as asas para voar. E as penas também têm outra finalidade muito interessante, para atrair o namorado ou a namorada para eles casarem e terem filhotinhos. As escamas. Escamas, a gente primeiro lembra logo do peixe, né? O peixe, ele vive num ambiente aquático, dentro d'água. As escamas funcionam como um escudo protetor para parasitas, são animais que acabam grudando na pele deles, e também para facilitar eles na natação deles, né? Eles nadam. Então a escama é lisa, então permite que eles deslizem na água. Da mesma forma, são as escamas dos répteis. Peraí, não é da mesma forma. A forma é um pouco diferente, tá? Nos peixes, uma escama vai em cima da outra. Nas cobras e nos jacarés, e também a gente encontra escamas nas tartarugas e jabutis, elas são lisas, rígidas, e elas é como se elas dessem a mão assim, uma para outra. Elas formam uma barreira. E isso facilita não só, por exemplo, as cobras para deslizar no chão, assim como os peixes, assim como forma um escudo, porque imagina, os rastejantes, como a tartaruga, o jacaré e a cobra, eles devem passar por cima de pedrinha, galho, o tempo todo. Então a escama desses animais, ela é bem rígida, ela é bem durinha, para eles não se machucarem o tempo todo. Para terminar, a carapaça ou aquelas placas duras que existem na tartaruga
tá? Aquilo é uma proteção, que como é um animal lento, ela precisa se proteger de predadores. A forma que ela se protege é entrando nessa casca, nessa carapaça. Então, é proteção a função da carapaça. E a pele lisa ou a pele nua, sem nada, nos sapos, rãs e pererecas, são animais que vivem próximos a regiões molhadinhas, porque eles precisam respirar pela pele. Então, se tiver alguma coisa em cima da pele, eles não conseguem, tá? Mas a proteção que essa pele tem é um muco, algo melequento, que quando o predador vai comer, normalmente ela pula, ou esse muco pode ser até venenoso. A forma de nascer também é uma característica que ajuda a gente a enquadrar eles. Ou por ovos, esse vocês já conhecem, né? Ou então do corpo da mãe. O ovo é chocado e nasce na parte externa do ambiente, e o que é formado dentro do corpo da mãe, não. Ele fica lá dentro da barriga da mãe e só vai sair para o ambiente externo quando ele estiver pronto para viver. Forma de se locomover, como eles se movimentam. Animais se movimentam para buscar alimento, fugir de predadores, arrumar uma proteção. Então, e também tem outra, eles procuram para achar o namorado e a namorada, né? Para se reproduzir. Então, eles se locomovem de várias maneiras. Eles nadam, voam, rastejam, andam, saltam. E muitos animais fazem vários tipos de locomoções. Não precisa ter um só para cada um, não. Quanto ao tipo de alimentação deles, a dieta, a preferência alimentar deles, o que eles comem a vida inteira, a gente também coloca um nome para eles. A gente classifica como, por exemplo, herbívoros. Que nome estranho. São aqueles que só comem plantas. Vou colocar até em verdinho para facilitar vocês, tá? Mas tem também aqueles carnívoros. O nome já está dizendo carne. Não é a carne que a gente come churrasquinho. Não. Carne significa comer outro animal, tá? Então, eles comem só animais. Coloquei em vermelho para vocês lembrarem da carne. E também onívoros. Onívoros é que come ambos, que comem os dois, plantas e animais. Vou colocar em marrom, porque verde com vermelho dá marrom. Então, onívoros comem plantas e animais. Agora vamos conhecer alguns animais herbívoros que comem planta. Nós temos o cavalo, o boi, a borboleta, o gafanhoto, a cabra, a zebra, o panda, o hipopótamo. Já deu, né? Vamos para os carnívoros, os que comem outros animais. Nós temos os sapos, leão, onça, raposa, libélula, joaninha, jacaré e tubarão, como exemplos. E quanto aos onívoros, os que comem plantas e animais, vou começar. Prazer. Eu sou Maura, ser humano. Seres humanos são onívoros. Temos também morcegos, cachorro, porco, o pombo, alguns passarinhos, o gambá também. Viram como a gente classificou nessa aula? Fizemos vários grupos, cada hora a gente agrupou de uma forma para a gente entender melhor. Uma hora foi da cobertura do corpo, outra hora foi da locomoção, da forma de nascer. Então, assim funciona. A gente classifica, não falei que a gente classifica o tempo todo? Essa não é a classificação de Linneu. Linneu classificou de uma outra forma que deu origem ao que a gente chama de taxonomia, que vocês vão estudar mais pra frente. Agora a gente não precisa falar nisso. Mas ele precisou observar tudo isso para fazer os grupos de animais que ele fez, tá? E que valem até hoje. E aí? Foi bom, não foi? Então tá bom, pessoal. Muito bom estar com vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Vocês puderam perceber que o vídeo ele explicou direitinho, não foi? Sobre os animais vertebrados, invertebrados e sobre sua classificação. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para você me dizer que tipo de animal é esse, ó. Esse animal aqui, ele é vertebrado ou invertebrado? O cavalo. Lembrando que os animais vertebrados têm uma coluna óssea. O cavalo tem? Muito bem. Ele é um animal o quê?
vertebrado, ele possui osso, não é uma coluna óssea. Outro exemplo de animal vertebrado, ó, eu tenho aqui um jacaré, eu tenho aqui também um leão, certo? E sobre animais invertebrados, eu tenho aqui, ó, essa borboletinha. Ela não possui coluna óssea, não é? Então, a imagem da borboletinha que é mostrando que ela não possui coluna óssea, ela não tem osso, ok? E outro animal invertebrado, eu tenho aqui, ó, a dona aranha, tá vendo? Ela também não possui ossos. E existem outros animais, tá certo? Que nós vamos conhecer através da atividade que vai ser explicada pela professora Judite. Fiquem atentos. Qualquer dúvida, estaremos aqui para ajudar você. Pode contar conosco, tá bom? Eu, professora Luciana e a professora Judite, estamos morrendo de saudades. Um cheiro bem grande, ó, no coração de cada um de vocês, tá bom? Nessa atividade de ciências, vocês têm aí na primeira página, na primeira questão, que diz: identifique os animais vertebrados e invertebrados. Então, abaixo de cada figura, você vai escrever se o animal é vertebrado ou invertebrado. Na segunda questão, escreva uma utilidade de cada um dos animais abaixo. Segunda página, terceira questão diz: complete os bilhetes de identidade dos animais. Então, aí, cada bilhete você tem o desenho de um animal. Então, você vai escrever o nome dele e completar o que está pedindo sobre cada um desses animais. Na quarta questão, diz: os animais nascem de ovos ou de dentro da barriga da mãe. Escreva o nome de 4 animais ovíparos e o nome de 4 animais vivíparos. São animais ovíparos. Aí vocês vão escrever abaixo. São animais vivíparos. Aí vocês vão escrever abaixo os exemplos. Nessa terceira página, na quinta questão, tem assim: para estudarmos os animais, é preciso classificá-los. Como isso é feito? Sexta questão: quais os 2 grupos em que os animais são classificados? Relacione o nome às características. Então, você tem aí A para vertebrados e B para invertebrados. Do outro lado, você vai fazer a relação. Sétima questão: quais os 5 tipos de animais vertebrados? Responda completando a cruzadinha seguindo as características. Característica 1: tem o corpo coberto de penas e possui bico. 2: tem o corpo coberto de escamas e desloca-se rastejando. 3: tem o corpo coberto de escamas e respiram por guelras. 4: tem o corpo coberto de pelos e nascem do ventre da mãe. 5: tem a pele nua e viscosa, precisando... Oitava questão: como é feita a movimentação dos animais invertebrados? Nona questão: quais órgãos permitem o movimento dos animais vertebrados? Assinale as 2 alternativas corretas. Aí vocês têm 4 alternativas. Escolha